Fala galera, belezinha? Eu sou o Fábio e eu tô de volta depois de contar melhor o drama vivido pelo Racing Clube de Avejaneda, que foi pioneiro em muitas coisas lá na Argentina, como o primeiro a ser campeão do mundo em 67, mas que depois sofreu até processo de falência, teve de ser salvo pela sua própria torcida e agora tá tentando se reerguer. Mas enfim, se você quiser saber um pouco mais sobre essa história toda, é só clicar aqui em cima nos cards. Afinal, essa é a série do Futebol em Crise, onde sempre na primeira quarta-feira de cada mês, essa é de setembro, eu conto histórias de clubes tradicionais do nosso futebol e também lá de fora que não estão vivendo um bom momento. Mas antes de qualquer coisa, já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo o quanto antes à nova meta, que é de 20 mil inscritos. Eu sei que ainda falta um pouquinho, mas vamos que vamos. Sem esquecer, é claro, de curtir a página lá no Facebook, tem novidade quase todo dia. E mano, é rapidinho, acabou o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like e tamo junto. Lembrando também de seguir a gente no novo perfil do Instagram. Porque hoje é dia de contar mais sobre a história do Colorado, né, o Esporte Clube Internacional, que encantou o Brasil lá na década de 70, sendo nada menos que tricampeão brasileiro e ainda o único a fazer isso de forma invicta lá em 79. E repetiu esse feito agora a nível internacional, com o perdão do trocadilho. Entendeste a piada? Fui eu que fiz! Na metade final da primeira década dos anos 2000, quando passou a ser chamado de campeão de tudo por ter levantado tudo que é troféu. Só que justamente depois disso, praticamente mais nada deu certo. A começar pelo próprio Mundial de 2010, que acabou culminando no rebaixamento em 2016. Com o clube agora buscando a reestruturação, que de certa forma até começou a ser vista no ano passado, com o vice na Copa do Brasil se estendendo agora à atual liderança do Brasileirão. E vai ser justamente sobre essa história que eu vou começar a falar melhor a partir de agora. Ficou curioso? Então segura aí que depois da vinheta eu continuo. Quem olha o Internacional hoje, dia 2 de setembro de 2020, com o clube na liderança isolada do Campeonato Brasileiro, né, com 15 pontos somados em 6 partidas até então. Pode até achar estranho o fato de o Colorado estar presente nessa série aqui do Futebol em Crise, mas calma que eu vou explicar. Fundado no dia 4 de abril de 1909, pelos irmãos Pop, com o objetivo de ser uma instituição democrática e sem preconceitos, meio que como uma opção para os não germânicos poderem disputar futebol lá em Porto Alegre, inclusive o nome Internacional, que faz homenagem ao homônimo paulista, indicava justamente essa abertura da agremiação, né, para pessoas de todas as origens, viu a equipe dentro de campo não demorar muito para ser campeã, levantando sua primeira taça em 1913 no Campeonato Metropolitano. Mas se engana quem pensa que tudo foi mil maravilhas nesse início. Afinal, os primeiros treinos do Inter aconteceram num terreno baldio no final da Rua Arlindo, e em 2010 eles migraram para o campo da Várzea, tendo que dividir o local com o time do Colégio Militar. Foi quando, a partir de 1919, o clube passou a disputar o Campeonato Gaúcho, ainda na era amadora do futebol no estado. E foi somente depois do seu primeiro título gaúcho, conquistado em 1927, ao vencer o Bagé no Estádio da Baixada, a antiga casa do Grêmio, pelo placar de 3-1 em 2 tempos de 40 minutos, e o Colorado conseguiu uma casa para chamar de sua. Em 1929, o engenheiro Hildo Meneghetti foi eleito presidente do Inter e conseguiu achar um terreno lá na Rua Silveiro, que na época estabeleceu o limite da cidade de Porto Alegre. Com isso, 20 anos depois de sua fundação, o clube comprou o local e deu início à construção de seu novo lar, o Estádio dos Eucaliptos. Pouco depois, em 1934, veio seu segundo título estadual, agora ao vencer por 1-0 o Grêmio Atlético Farroupilha, e desde então a equipe colorada conquistou diversos títulos, entre eles os 8 estaduais conquistados pelo então Rolo Compressor, uma equipe extremamente ofensiva que durou de 1940 até 1948, muito por conta daquela política inicial de aceitar jogadores de diversas origens, principalmente negros e pobres, algo que o Grêmio só foi começar a aceitar no início da década de 50. Com isso, além das taças, o Inter passou a colecionar o carinho e a admiração de diversos torcedores, tornando-se de fato o clube do povo. Inclusive, a imprensa esportiva gaúcha passou a comparar o Internacional com diversos personagens negros, principalmente pela abertura do clube à comunidade afrodescendente local. E foi aí que surgiu o Saci como mascote do Colorado, o que só foi devidamente oficializado pelo clube em 2016. Mas enfim, durante esse período aí, ao longo dos anos 50, o Inter continuou vitorioso e levantou mais 5 taças estaduais até o fim da década. Aliás, por falar nesse meio tempo, é importante lembrar que o Estádio dos Eucaliptos chegou a receber 2 jogos da Copa do Mundo realizada aqui no país, com o clube atuando nessa primeira casa até 1969, em março para ser mais exato, quando ganhou do time mais antigo do futebol brasileiro, o Rio Grande, por 4-1. Antes disso, no entanto, mesmo com algumas dificuldades financeiras, já que estava se dedicando bastante à construção do estádio do Beira-Rio, o Inter acabou fazendo bonito na década de
60, a começar pela conquista do Gaúcho de 61, interrompendo uma sequência de 5 títulos seguidos do Grêmio, que depois ainda levantou mais 7 taças consecutivas. Ou seja, se o Colorado não vence aquela edição de 61, com o tricolor de vice, o seu maior rival teria emendado nada menos que 13 títulos em sequência, o que seria um recorde na história da competição, que pertence atualmente ao próprio Inter. Mas sobre isso eu vou falar melhor daqui a pouco. O início dos anos 60 também marcou a estreia do Colorado na Taça Brasil, a primeira edição do que conhecemos hoje por Campeonato Brasileiro, quando fez uma campanha histórica, sendo semifinalista e eliminado somente pelo Botafogo de Garrincha, após 2 empates por 2-2 e um jogo extra. Aliás, foi o próprio Inter o responsável pela primeira vitória gaúcha em solo paulista, quando em 28 de maio de 67 venceu o Corinthians por 1-0 no estádio do Pacaembu, sendo depois vice-campeão nacional, perdendo para o Palmeiras. Repetindo esse feito no ano seguinte, em 68, agora perdendo para o Santos de Pelé. Foi quando as coisas começaram a mudar para o lado vermelho de Porto Alegre, exatamente no ano em que estava terminando uma longa hegemonia do Internacional no Campeonato Gaúcho. Em 56, quando começou a história da construção de um grande estádio, o Beira-Rio, que foi construído em grande parte com contribuição da torcida, que trazia tijolos, cimento e ferros para a obra, e foi inaugurado em um domingo no dia 6 de abril de 69. Para o Beira-Rio, grandes astros do futebol internacional como Eusébio e os craques do famoso esquadrão português do Benfica. O Internacional é o adversário dos lusos. Exatos 2 dias e 60 anos depois da fundação do clube, quando o Inter bateu o Benfica de Portugal pelo placar de 2-1. Cobrando uma falta. Coincidência ou não, depois disso o clube fez história, tanto a nível estadual, vencendo todos os campeonatos gaúchos entre 69 e 76, tornando-se assim o único octacampeão consecutivo, quanto a nível nacional, com o clube se encarregando de colocar o Rio Grande do Sul no mapa do futebol brasileiro, algo que o maior rival, o Grêmio, só conseguiria fazer na década seguinte. Aliás, se você quiser saber mais sobre essa rivalidade aí, né, história do Grenal e tal, é só clicar aqui em cima nos cards. Começando a escrever capítulos dourados no Brasileirão em 75, com uma emocionante vitória sobre o Cruzeiro, colocando a primeira estrela no peito, com o famoso gol iluminado marcado pelo ídolo Elias Figueroa. Bola na área, Figueroa! Sendo esse o primeiro título nacional de uma equipe gaúcha, feito logo repetido um ano depois, em 76, quando o clube manteve a base vitoriosa e deu sequência ao domínio nacional, agora com um incrível aproveitamento de 84%, recorde ainda vigente na competição, conquistando o bicampeonato brasileiro em cima do Corinthians. Uma vitória por 2-0 sendo construída em 2 cobranças de falta de Valdomiro. O Russo não sai ali da frente, agora saiu. Valdomiro. O juiz diz que não foi. Bandeirinha diz que foi. O Bandeira correu para o meio. O Bandeira... Com o Tri vindo de uma forma ainda mais especial, depois de um pequeno erro de percurso em 77, quando o clube foi eliminado ainda na segunda fase. Como eu tava dizendo, a terceira conquista veio de um jeito diferente, sem conhecer o sabor da derrota, com os comandantes de Enio Andrade somando 16 vitórias e 7 empates, faturando a invicta taça sobre o Vasco da Gama de Roberto Dinamite, vencendo por 2-0 na ida e depois 2-1 na volta. Do gol. Outro lançamento de Mário Sérgio e o toque de Cláudio Mineiro para o meio da área. Pira dividiu com o Leão e a sobra ficou para o chute certeiro de Falcão. Internacional 2-0. O título estava assegurado. Encerrando a década de 70 com chave de ouro, literalmente. Só que enquanto ela foi recheada de muitas glórias, a seguinte não teve o mesmo sabor. O ano de 1980 foi marcado pelo desmanche daquela equipe do Internacional que encantou o Brasil na década de 70. Mas ainda assim o Clube Vermelho conseguiu fazer história e se tornou o primeiro do sul do país a disputar uma final de Copa Libertadores. Com uma defesa sólida e certa potência ofensiva, ainda comandado pelo ídolo Falcão dentro de campo, o Colorado fez bonito e chegou quase invicto à grande final continental, onde bateu de frente com o forte Nacional do Uruguai, que segurou um empate sem gols aqui no Beira-Rio, né, e venceu lá no Uruguai em Montevidéu por
por 1-0, faturando o bicampeonato da Liberta. Depois disso, além do tetra seguido no início dessa nova década, e uma conquista internacional, a do troféu Juan Gamper, eliminando o Barcelona de Maradona no Camp Nou com mais de 100 mil pessoas, que inclusive já foi tema de vídeo aqui no canal, e se você quiser saber um pouquinho mais, é só clicar aqui em cima. A década de 80, no geral, não guardou boas lembranças para os torcedores, chegando a ficar conhecida como a década de prata, com os vices na Libertadores de 80 e nos brasileiros de 87 pro Flamengo e de 88 pro Bahia. Isso sem falar na eliminação nas semis da Liberta de 89 pro Olímpia do Paraguai. Isso sem falar que o lado azul de Porto Alegre acabou saindo mais vitorioso, com as primeiras conquistas nacionais e também da Libertadores e do Mundial. Foi quando vieram os anos 90, que apesar de continuarem com certa soberania do Grêmio, viram o Inter voltar a festejar um título nacional, o da Copa do Brasil, onde o Colorado passou por equipes como o Corinthians e o próprio Grêmio. Aliás, essa eliminação do tricolor no Clássico Grenal também já foi tema de vídeo aqui no canal, além do Palmeiras numa espécie de vingança daquela Taça Brasil de 67, até medir forças com o Fluminense na grande final, onde chegou a perder a ida por 2-1, mas fez 1-0 na volta com Célio Silva, já no apagar das luzes, e faturou a inédita conquista. Se movimentou, o juiz mandou o Célio parar. Os jogadores do Fluminense querem invadir a área, correndo junto com o Célio Silva. Atenção, é a decisão da Copa do Brasil no pênalti. Partiu para a bola, Célio Silva vai chutar, chutou e gol! Gol! Uma cacetada no meio do gol rasante. Depois, mesmo que o clube tenha conquistado apenas títulos estaduais, a década de 90 foi marcante por alguns feitos. Em 97, o time conseguiu sua melhor campanha em toda a década no Brasileiro, terminando na terceira colocação. Pega bem o Fabiano ali, tenta levar a marcação do Rivarola, ainda o Fabiano. Olha o Internacional chegando com perigo, a bola rolada, olha o gol, olha o gol! Gol! E aplicando ao longo do caminho uma goleada espetacular sobre o seu maior rival, no famoso Grenal do 5-2, em pleno estádio olímpico. Olha o Fabiano aí, tem mais atrás uma Bilha pedindo, tentou colocar, é gol! Golaço do Fabiano, ele faz a festa com o torcedor colorado. Vai pro ataque, Luciano pela esquerda, tem o Marcelo pelo meio, olha pintando o gol do Inter, olha o Marcelo, é gol! Gol! Marcelo, na marca de 38 deste segundo tempo. O jogo fica aberto demais. E depois, em 98, completou 24 anos consecutivos no ranking de pontos do Campeonato Brasileiro, tendo disputado nesse período 7 semifinais e 5 grandes decisões, com 3 conquistas, sendo ainda semifinalista da Copa do Brasil de 99, quando foi eliminado para o Juventude, e escapando do rebaixamento nacional bem na última rodada, graças a um gol de Dunga sobre o Palmeiras. As coisas só foram melhorar de fato pro lado vermelho na virada do milênio, quando Fernando Carvalho assumiu a presidência do clube, com o Inter voltando a revelar grandes nomes pro futebol nacional e mundial, e também a disputar títulos fora do âmbito estadual. Mas vale lembrar que esse começo aí foi um pouquinho complicado, ficando 3 vezes no quase e de forma bem dolorida. A primeira em 2004, quando caiu nas semis da Copa Sul-Americana, perdendo pro Boca Juniors, e depois sendo bivice do Campeonato Brasileiro. Em 2005, naquela polêmica edição com anulação de jogo e tudo mais, que o Corinthians foi o grande campeão, e depois em 2006, agora no sistema que a gente já conhece, né, com 20 equipes, pontos corridos e tal, ficando atrás do São Paulo. Ano em que fez história na Libertadores e mudou pra sempre o status do clube, quando passou por Nacional do Uruguai, se vingando lá da década de 80, e eliminando ainda LDU e Libertad do Paraguai, até dar o troco no tricolor paulista, vencendo por 2-1 em pleno estádio do Morumbi. Chega o Alex, hoje muito mais ala do que o Jorge Wagner. Fernandão subiu, tocou de cabeça, na trave, no rebote, Sobis! Gol! De novo, Rafael Sobis, do Internacional! E faturando a inédita taça ao empatar por 2-2 no Beira-Rio. Inter que chega, a bola sobra com o Fernandão depois do alívio, sobrou para a chance do gol, Sobis dominou, tentou limpar, não bateu, rola a bola para o Ceará, faz o cruzamento, o Fernandão, a posição é normal, Rogério, voltou para o Fernandão, gol! Tinga do Internacional! Dando início
iniciou uma série de conquistas, com o perdão do trocadilho, internacionais. Primeiro com o histórico mundial em 2006, vencendo o estrelado Barcelona de Ronaldinho Gaúcho, formado no maior rival, com gol do herói improvável Adriano Gabiru. Eita, é no gol, bateu, olha o gol, 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 gol! Igualando assim o número de conquistas mundiais do próprio Grêmio, sendo que logo depois, em 2007, veio a Recopa Sul-Americana sobre o Pachuca do México, com direito a uma goleada por 4-0 em casa. Na sequência, em 2008, veio a inédita e invicta conquista da Copa Sul-Americana, com 5 vitórias e 5 empates. Agora sobre o Estudiantes da Argentina, vencendo fora por 1-0 e faturando a taça com um empate 1-1 no Beira-Rio, com o gol do título sendo marcado somente na prorrogação por Nilmar. Lá vem bola pra área, aí o cruzamento, quem é que sobe o toque de cabeça? A chance, batida, entrou, gol, 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 gol! Quando ganhou a alcunha de campeão de tudo, sendo o primeiro brasileiro a vencer essa competição. Aí em 2009, bem no ano do centenário, o clube até brigou por tudo até o final, mas acabou com o vice na Copa do Brasil e também no Brasileiro. Mas nada como um ano após o outro, e em 2010 veio mais uma conquista da América, agora eliminando o Banfield, Estudiantes e São Paulo, até faturar a taça sobre Chivas Guadalajara, vencendo as duas partidas. Tocada mais atrás para Juliano, faz o seu, Juliano, faz o seu, Juliano. Faz o seu, Juliano. Botou na frente. Faz o seu, Juliano. Faz o seu, Juliano. Olha o gol. 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 Gol! Enfim, igualando o tricolor com 2 títulos da Liberta. E por conta dessa taça aí, o Internacional foi eleito o clube mais vitorioso do país na década de 2000, em levantamento realizado pela Folha de São Paulo. Só que foi justamente depois disso que as coisas começaram a dar errado. Primeiro no próprio Mundial daquele ano, que ficou conhecido pelo Mazembe Day, quando o clube africano eliminou o Colorado na fase semifinal, o que até aí foi apenas um tropeço. Um erro de percurso, dado as conquistas recentes que o clube tinha, nessa linda trajetória que o Inter estava construindo. Ainda mais que logo depois disso, o Colorado ainda foi hexacampeão seguido no estadual, conquistando todas as taças entre 2011 e 2016, com direito até a essa provocação de Eduardo Sacha, em referência aos 15 anos sem títulos de expressão do maior rival, o Grêmio. Só que depois disso, o jogo meio que virou. E é por isso que o Inter tá presente nessa série aqui do Futebol em Crise. Afinal, além da remontada gremista, que também devolveu aqueles 5 gols num Grenal, e ainda conquistou a 5ª Copa do Brasil nesse mesmo ano de 2016, isso sem falar na Libertadores de 2017, na Recopa de 2018, além das conquistas estaduais de 2018, 2019 e 2020, o Inter acabou sofrendo seu primeiro rebaixamento, terminando a competição na 17ª colocação com apenas 43 pontos somados, sendo 11 vitórias, 10 empates e 17 derrotas. Do Fluminense! Agora eu afirmo com muito pesar, com muita tristeza, com muita indignação de que o Inter está rebaixado para a Série B. Quem tem um orçamento de 300 milhões de reais do ano... E depois não conseguiu conquistar mais nenhuma taça, nem da Série B, terminando em segundo com 2 pontos a menos que o América Mineiro. Pra piorar, naquele mesmo ano ainda tinha perdido o título estadual pra modesta equipe do Novo Hamburgo, e ainda amargou outro vice no estadual, agora justamente pro Grêmio. No entanto, é verdade que o clube conseguiu se reestruturar e tá tentando voltar a ser protagonista, sendo vice da Copa do Brasil no ano passado, perdendo pro Atlético Paranaense, e chegando à liderança do atual Campeonato Brasileiro. Mas eu tenho certeza que nenhum torcedor do Inter tá 100% satisfeito com o clube. Vide toda a história de glórias do Colorado. O simples fato de brigar no topo ainda é muito pouco pro gigante da Beira-Rio, ainda mais pelo retrospecto recente nos próprios Grenais, e também pela ótima fase vivida pelo grande rival. Mas enfim, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu realmente não vou me alongar muito porque o vídeo já ficou gigante, a história do Inter é riquíssima, então valeu a pena ter feito esse vídeo aqui pra vocês. Mas enfim, como é de praxe no final, vou deixar a playlist do Futebol em Crise pra vocês assistirem aí todos os vídeos que eu já fiz, todos os clubes tradicionais do nosso futebol e também lá de fora, que não estão vivendo um bom momento, eu contei a história deles aqui. E o seu time não tá, você quer que fale mais e tal, deixa a sugestão de tema aqui nos comentários ou também lá no Instagram. Então beleza, é nóis, tamo junto,
já falei pra deixar a sugestão de tema, pode deixar para as outras séries também. Se inscreve no canal, divulga pros seus amigos e, mano, é nóis. Fica em casa.